50 anos, 40 mil ratos tinham morrido de peste antes que o flagelo se interessasse pelos habitantes. Mas em 1871 não havia um meio de contar os ratos. Fazia-se o cálculo aproximado por alto, com evidentes probabilidades de erro. Contudo, se um rato tem 30 centímetros de comprimento, 40 mil ratos em fila dariam... Mas o médico impacientava-se. Deixava-se entregar e isso era perigoso. Alguns casos não constituem uma epidemia e basta tomar precauções. Era preciso limitar-se àquilo que se sabia, o torpor e a prostração, os olhos vermelhos, a boca suja, a dor de cabeça, os tumores, a sede terrível, o delírio, as manchas no corpo, o dilaceramento interior e, no fim de tudo, uma frase surgia no espírito do Dr. Rieu, uma frase que no seu manual terminava justamente a enumeração dos sintomas. O pulso torna-se filiforme e a morte sobrevém por ocasião de um movimento insignificante. Sim, no fim de tudo ficávamos presos por um fio e 3/4 da população, era o número exato, estavam impacientes para fazer o movimento imperceptível que as precipitaria. O médico continuava a olhar pela janela. De um lado da vidraça o céu fresco da primavera, o outro a palavra que ressoava ainda na sala, a peste. A palavra não continha apenas o que a ciência queria efetivamente atribuir-lhe, e sim uma longa série de imagens extraordinárias que não combinavam com essa cidade amarela e cinzenta, moderadamente animada a esta hora ruidosa, ou melhor, zumbindo feliz em suma, se é possível ser ao mesmo tempo feliz e taciturno. E em uma tranquilidade tão pacífica e tão indiferente, negava quase sem esforço as velhas imagens do flagelo. Atenas empestada e abandonada pelos pássaros, a cidade chinesa cheia de moribundos silenciosos, os condenados de Marselha empilhando em covas os corpos que se liquefaziam, a construção na Provença de uma muralha para deter o vento furioso da peste, Jaffa e os seus mendigos horrendos, os catres úmidos e podres colados à terra batida do hospital de Constantinopla, os doentes suspensos por ganchos, o carnaval dos médicos mascarados durante a peste negra, os acasalamentos dos vivos nos cemitérios de Milão, as carretas de mortos na aterrada Londres, as noites e os dias em toda parte e sempre cheios dos gritos intermináveis dos homens. Não, tudo isso não era ainda bastante forte para matar a paz neste dia. Do outro lado da vidraça, a campainha de um bonde invisível tilintava de repente e refutava num segundo a crueldade e a dor. Só o mar, ao fundo do tabuleiro baço das casas, comprovava o que há de inquietação e de eterna falta de tranquilidade neste mundo. E o Dr. Rieu, que olhava para o golfo, pensava nas fogueiras citadas por Lucrécio e que os atenienses, atacados pela doença, acendiam à beira do mar. Levavam os mortos para lá durante a noite, mas o lugar era pequeno e os vivos batiam-se a golpes de archote para colocarem os que lhes tinham sido queridos, sustentando lutas sangrentas para não abandonarem os cadáveres. Podiam imaginar-se as fogueiras rubras diante da água tranquila e escura, os combates de archotes na noite crepitante de fagulhas e densos vapores envenenados subindo para o céu aberto. Podia recear-se. Mas esta vertigem não se mantinha diante da razão. É verdade que a palavra peste fora pronunciada. É verdade que nesse mesmo instante o flagelo abalava e derrubava uma ou duas vítimas. Mas que diabo, aquilo podia parar. O necessário era reconhecer claramente o que devia ser reconhecido, expulsar enfim as sombras inúteis, tomar as providências adequadas. Em seguida a peste pararia, porque ou não se podia imaginar a peste, ou então a imaginávamos de modo falso. Se ela parasse, o que era o mais provável, tudo correria bem. Caso contrário, saber-se-ia o que ela era, não havendo meio de se defender dela primeiro e vencer em seguida. O médico abriu a janela e o ruído da cidade cresceu de repente. De uma oficina vizinha chegava o silvo breve e repetido de uma serra mecânica. Rieu despertou. Aí estava a certeza no trabalho de todos os dias. O resto prendia-se a fios, a movimentos insignificantes. Não se podia perder tempo com isso. O essencial era cumprir o seu dever. Dr. Rieu estava nesta altura de suas reflexões quando lhe anunciaram Joseph Grant. Como era funcionário da municipalidade, embora suas ocupações fossem muito diversas, utilizavam-no periodicamente no serviço da estatística do registro civil.
Assim é que ele tinha de fazer a contagem dos óbitos. E prestativo por natureza, concordara em levar pessoalmente à casa de Riet uma cópia dos seus resultados. O médico viu entrar Grant na companhia do seu vizinho Cottard. O funcionário municipal brandia uma folha de papel. Os números sobem, doutor, anunciou. 11 mortos em 48 horas. Riet cumprimentou Cottard e perguntou-lhe como se sentia. Grant explicou que Cottard fizera questão de agradecer ao médico e pedir-lhe desculpas pelos transtornos que lhe causara. Mas o médico olhava para a folha de estatística. Vamos, disse Riet, talvez seja preciso decidirmos-nos a chamar essa doença pelo seu nome verdadeiro. Até agora estamos tateando, mas venha comigo, preciso ir ao laboratório. Sim, sim, disse Grant ao descer as escadas atrás do médico. É preciso chamar as coisas pelo nome verdadeiro. Mas que nome é esse? Não posso lhe dizer, e além disso de nada lhe serviria. Está vendo, disse o funcionário municipal com um sorriso, não é fácil. Dirigiram-se para a Praça de Armas. Cottard continuava calado. As ruas começavam a encher-se de gente. O crepúsculo fugidio da nossa região já começava a recuar diante da noite e as primeiras estrelas apareciam no horizonte ainda nítido. Um instante depois, as lâmpadas acendendo-se por cima das ruas obscureceram todo o céu e o ruído das conversas pareceu subir de tom. Desculpe-me, disse Grant na esquina da Praça de Armas, mas preciso tomar o bonde. Minhas noites são sagradas. Como dizem na minha terra, não se deve deixar para amanhã. Riet já notara essa mania de Grant, nascido em Montélimar, e de evocar os provérbios regionais e de acrescentar em seguida fórmulas banais que não eram de lugar algum, como um tempo de sonho ou uma iluminação feérica. Ah, disse Cottard, é verdade. É impossível arrancá-lo de casa depois do jantar. Riet perguntou a Grant se trabalhava para a prefeitura. Grant respondeu que não, que trabalhava por conta própria. Ah, disse Riet para ter o que dizer, e está dando certo? Há anos que trabalho nisso forçosamente, embora em outro sentido não haja muitos progressos. Mas afinal de que se trata? Perguntou o médico detendo-se. Grant gaguejou, enterrando o chapéu sobre as orelhas, e Riet compreendeu muito vagamente que se tratava de qualquer coisa sobre o desenvolvimento de uma personalidade. Mas o funcionário já o deixava e subia a Avenida Marne sobre o ficus com um passo apressado. À entrada do laboratório, Cottard disse ao médico que gostaria muito de consultá-lo para pedir-lhe orientação. Riet, que remexia nos bolsos a folha de estatística, convidou-o a vir ao consultório, mas depois, mudando de opinião, disse-lhe que iria no dia seguinte ao seu bairro e que passaria pela sua casa no fim da tarde. Ao deixar Cottard, o médico se deu conta de que pensava em Grant. Imaginava-o no meio de uma peste, não desta, que sem dúvida não seria séria, mas de uma das grandes pestes da história. É o tipo de homem que é poupado nesses casos. Lembrava-se de ter lido que a peste poupava as constituições fracas e destruía, sobretudo, as compleições vigorosas. E continuando a pensar nisso, o médico descobria no empregado municipal um arzinho de mistério. À primeira vista, com efeito, Joseph Grant não era além do que um pequeno funcionário municipal que aparentava ser. Alto e magro, flutuava dentro das roupas largas demais e assim escolhidas por ele na ilusão de que durariam mais. Se conservava ainda a maior parte dos dentes do maxilar inferior, em contrapartida perdera a maior parte dos superiores. O sorriso que lhe erguia o lábio superior tornava-lhe a boca escura. Se acrescentar a esse relato um andar de seminarista, a arte de resvalar pelas paredes e de deslizar por entre as portas, um perfume de adega e de fumaça, todos os sinais da insignificância reconhecer-se-á que só era possível imaginá-lo diante de uma mesa, revendo as tarifas dos banhos de ducha da cidade ou reunindo para um jovem redator os elementos de um relatório sobre a nova taxa de lixo. Mesmo para um espírito desavisado, ele parecia ter vindo ao mundo para exercer as funções discretas, mas indispensáveis de auxiliar municipal temporário a 62 francos e 30 por dia. Era, na verdade, a menção que lhe dizia constar das folhas de emprego, em seguida a palavra qualificação. Quando, há 22 anos, ao fim de uma licenciatura, além da qual, por falta de dinheiro, ele não pudera ir aceitar este emprego, haviam-lhe dado a esperança, segundo ele, de uma efetivação rápida.
Tratava-se apenas de dar, durante algum tempo, provas de competência nas questões delicadas que a administração da nossa cidade apresentava. Depois, tinham-lhe garantido, não poderia deixar de chegar ao lugar de redator que lhe permitiria viver comodamente. Certamente não era a ambição que fazia Joseph Grant agir, segundo ele assegurava com um sorriso melancólico, e sim a perspectiva de uma vida material assegurada por meios honestos. Consequentemente, sorria-lhe a perspectiva de entregar-se sem remorsos às suas ocupações favoritas. Se aceitar a oferta que lhe faziam, fora por motivos dignos, e se assim pode dizer-se por fidelidade a um ideal. Havia muitos anos que este estado de coisas provisórias durava, o custo de vida tinha aumentado em proporções desmedidas e o ordenado de Grant, apesar de alguns aumentos gerais, era ainda irrisório. Tinha-se queixado a Rie, mas ninguém parecia dar importância ao fato. É assim que se mostra a originalidade de Grant, ou pelo menos um dos seus sinais. Ele teria podido, com efeito, fazer valer, se não os direitos de que não estava muito seguro, pelo menos as garantias que lhe tinham dado. Mas, em primeiro lugar, o chefe de repartição que o tinha contratado morrera há muito tempo, e também o empregado municipal não se lembrava dos termos exatos da promessa que lhe fora feita. Enfim, Joseph Grant não achava as palavras. Era esta particularidade que melhor retratava o nosso concidadão, como Rie pôde observar. Era ela, na verdade, que o impedia sempre de escrever o requerimento em que meditava ou de tomar as medidas que as circunstâncias exigiam. A acreditar nele, sentia-se particularmente impedido de empregar a palavra direito, sobre a qual não estava seguro, ou promessas que teria implicado exigências do que lhe era devido e teria por consequência se revestido de um caráter de ousadia pouco compatível com as modéstias das funções que desempenhava. Por outro lado, recusava-se a empregar os termos benevolência, solicitar, gratidão, que no seu entender não se coadunavam com a sua dignidade pessoal. Assim, por falta da palavra certa, nosso concidadão continuou a exercer suas obscuras funções até uma idade bastante avançada. Aliás, e sempre segundo o que ele dizia a Rie, deu-se conta com o hábito de que, de qualquer maneira, sua vida material estava assegurada, já que lhe bastava afinal adaptar suas necessidades aos seus recursos. Reconheceu assim o acerto de uma das frases prediletas do prefeito, grande industrial de nossa cidade, que afirmava enfaticamente que afinal, e acentuava bem essa palavra que continha todo o peso do raciocínio, afinal, portanto, nunca se tinha visto ninguém morrer de fome. De qualquer forma, a vida quase ascética que Joseph Grant levava, na verdade, finalmente o liberava de qualquer preocupação desta ordem. Continuava a procurar as palavras. Em certo sentido, pode-se dizer que sua vida era exemplar. Era um desses homens raros na nossa cidade, como em qualquer lugar, que tem sempre a coragem de assumir seus bons sentimentos. O pouco que confidenciava dava provas de bondade e dedicação que não se ousavam confessar nos nossos dias. Sem enrusbecer, admitia gostar dos sobrinhos e da irmã, únicos parentes que lhe restavam e que todos os anos visitava na França. Reconhecia que a lembrança dos pais, mortos quando era jovem ainda, fazia com que sofresse. Não se recusava a admitir que amava, acima de tudo, um certo sino do seu bairro que tocava suavemente por volta de 5 horas da tarde. Para evocar emoções tão simples, contudo, a menor palavra custava-lhe 1000 esforços. Finalmente, esta dificuldade tinha se tornado sua maior preocupação. Ah, doutor, dizia, gostaria tanto de aprender a me expressar. Falava disto a Rie todas as vezes em que o encontrava. Nessa noite, o médico, ao ver o funcionário municipal partir, compreendeu de repente o que Grant tentara dizer. Sem dúvida, ele estava escrevendo um livro ou algo semelhante. Já no laboratório onde entrou por fim, isso tranquilizava Rie. Sabia que esta impressão era tola, mas não conseguia acreditar que a peste se pudesse instalar verdadeiramente numa cidade onde podiam encontrar-se funcionários modestos que cultivavam manias respeitáveis. Exatamente. Ele não imaginava um lugar para essas manias no meio da peste e julgava que praticamente a peste não tinha futuro entre os nossos concidadãos. No dia seguinte, graças a uma insistência tida como fora de propósito, Rie obtinha convocação para a prefeitura de uma comissão sanitária.
É verdade que a população se inquieta, reconhecera Richard. E depois os falatórios exageram tudo. O prefeito me disse, vamos agir depressa se quiser, mas em silêncio. Aliás, ele está convencido de que se trata de um falso alarme. Bernard Riet levou Castel no seu carro à prefeitura. Sabe, disse-lhe, que o departamento não tem soro? Sei, telefonei para o depósito. O diretor caiu das nuvens. É preciso mandar vir de Paris. Espero que não demore. Já telegrafei, respondeu Riet. O prefeito estava amável, mas nervoso. Comecemos, senhores. Querem que resuma a situação? Richard achava que era inútil. Os médicos conheciam a situação. A questão era apenas saber que medidas convinha tomar. A questão, interveio brutalmente o velho Castel, é saber se trata de peste ou não. 2 ou 3 médicos se sobressaltaram. Os outros pareciam hesitar. Quanto ao prefeito, estremeceu e voltou-se automaticamente para a porta, como se para verificar que ele havia impedido aquela enormidade de se espalhar pelos corredores. Richard declarou que, em sua opinião, não se devia ceder ao pânico. Tratava-se de uma febre com complicações inguinais, e era tudo o que se podia dizer, já que as hipóteses na ciência como na vida são sempre perigosas. O velho Castel, que mastigava tranquilamente o bigode amarelecido, levantou os olhos claros para Riet. Depois dirigiu um olhar benevolente à plateia e declarou que sabia muito bem que era a peste, mas que, é claro, reconhecê-lo oficialmente implicaria medidas implacáveis. Ele sabia que era isso no fundo que fazia os colegas recuarem e, portanto, estava disposto a admitir para a tranquilidade deles que não era a peste. O prefeito agitou-se e afirmou que em todo caso não era uma boa maneira de argumentar. O importante, insistiu Castel, não é que esta maneira de argumentar seja boa, mas que ela nos obrigue a refletir. Como Riet se calasse, perguntaram-lhe a sua opinião. Trata-se de uma febre de caráter tifoide, mas acompanhada de abscessos e de vômitos. Fiz incisões nos abscessos. Pude assim provocar análises em que o laboratório julga reconhecer o bacilo da peste. Para ser preciso, é necessário dizer, entretanto, que certas modificações específicas do micróbio não coincidem com a descrição clássica. Richard ressaltou que isso justificaria hesitações e que seria preciso esperar pelo menos o resultado estatístico da série de análises que começara há alguns dias. Quando o micróbio, disse Riet depois de um curto silêncio, é capaz em 3 dias de quadruplicar o volume do baço, de dar aos gânglios mesentéricos o volume de uma laranja e uma consistência de mingau, já não permite hesitações. Os focos de infecção encontram-se em extensão crescente. Pela rapidez com que a doença se propaga se não for detida, pode matar metade da população em menos de 2 meses. Consequentemente, pouco importa que lhe deem o nome de peste ou febre do crescimento. O essencial é apenas impedi-la de matar metade da cidade. Richard achava que era preciso não ver as coisas tão pretas e que, além disso, o contágio já não estava provado, já que os parentes dos doentes estavam ainda indenes. Mas morreram outros, observou Riet. E é preciso que se entenda, o contágio nunca é absoluto, senão teríamos uma progressão matemática infinita e um despovoamento fulminante. Não se trata de ver as coisas pretas, trata-se de tomar precauções. Entretanto, Richard pensava em resumir a situação, lembrando que para deter a doença, se ela não parasse por si só, seria necessário aplicar as graves medidas de profilaxia previstas na lei e que para isso seria necessário admitir oficialmente que se tratava da peste. Com uma certeza, a este respeito não era absoluta, isto exigia reflexão. A questão, insistiu Riet, não é saber se as medidas previstas em lei são graves, mas se são necessárias para impedir que metade da população morra. O resto é com as autoridades e justamente nossas leis previram um prefeito para resolver essas questões. Sem dúvida, retrucou o prefeito, mas tenho necessidade de que os senhores reconheçam oficialmente que se trata de uma epidemia de peste. Se nós não o reconhecermos, ela pode, apesar de tudo, matar metade da cidade. Richard interveio com certo nervosismo. A verdade é que o nosso colega acredita na peste. Sua descrição da síndrome o comprova. Riet respondeu que não descrever uma síndrome, tinha descrito o que observara. E o que observara eram os furúnculos, as manchas, as febres delirantes, fatais em 48 horas. Poderia o Dr. Richard assumir a responsabilidade de afirmar que a epidemia se deteria sem medidas profiláticas rigorosas? Richard hesitou e olhou para Riet.
Diga-me sinceramente o seu pensamento. Tem certeza de que é a peste? O problema está mal colocado. Não é uma questão de vocabulário, é uma questão de tempo. A sua ideia, interveio o prefeito, seria que mesmo que não se tratasse de peste, deveriam adotar-se as medidas profiláticas indicadas em tempo de peste. Se é absolutamente necessário que eu tenha uma ideia, é essa, com efeito. Os médicos consultaram-se e Richard acabou por dizer: é preciso, portanto, que se assuma a responsabilidade de agir como se a doença fosse a peste. A fórmula foi calorosamente aprovada. É também a sua opinião, meu caro colega? Perguntou Richard. A fórmula me é indiferente, respondeu Rie. Digamos apenas que não devemos agir como se metade da cidade não corresse o risco de morrer, porque senão ela morrerá de fato. Em meio à irritação geral, Rie partiu. Alguns momentos depois, no subúrbio que fedia a fritura e a urina, uma mulher com gritos terríveis, as virilhas ensanguentadas, voltava-se para ele. No dia seguinte ao da reunião, a febre deu mais um pequeno salto. Chegou até os jornais, se bem que de uma forma benigna, já que se contentaram em fazer algumas alusões. No outro dia, em todo caso, Rie podia ler pequenos cartazes brancos que a prefeitura mandara rapidamente colar nos lugares mais discretos da cidade. Era difícil tirar esses cartazes à prova de que as autoridades encaravam a situação de frente. As medidas não eram draconianas e parecia ter se sacrificado muito ao desejo de não inquietar a opinião pública. O decreto dizia, na verdade, que tinham aparecido na comuna de Oran alguns casos de uma febre perniciosa e que não se podia ainda caracterizar como contagiosa. Esses casos não eram bastante característicos para serem realmente inquietantes, e não havia dúvida de que a população saberia manter o sangue frio. Contudo, e com um espírito de prudência que podia ser compreendido por todos, o prefeito tomava algumas medidas preventivas. Compreendidas e aplicadas como deviam sê-lo, essas medidas eram de natureza a debelar qualquer ameaça de epidemia. Consequentemente, o prefeito não duvidava por um só instante de que os seus administradores dariam a mais dedicada colaboração ao seu esforço pessoal. O cartaz anunciava em seguida medidas de conjunto, entre as quais uma desratização científica por injeção de gases tóxicos nos esgotos e uma vigilância do fornecimento de água. Recomendava aos habitantes o asseio mais rigoroso e convidava, enfim, todos os que tinham pulgas a se apresentarem nos dispensários municipais. Por outro lado, as famílias deviam notificar obrigatoriamente os casos diagnosticados pelo médico e consentir no isolamento dos seus doentes em salas especiais do hospital. Aliás, estas salas estavam equipadas para tratar os doentes no mínimo de tempo e com o máximo de probabilidade de cura. Alguns artigos suplementares submetiam à desinfecção obrigatória ao quarto do doente e o veículo de transporte. Quanto ao resto, o edital limitava-se a recomendar aos parentes que se submetessem a uma vigilância sanitária. O Dr. Rie afastou-se rapidamente do cartaz e retomou o caminho do consultório. Joseph Grant, que o esperava, levantou de novo os braços ao vê-lo. Sim, disse Rie, eu sei, os números estão subindo. Na véspera, uma dezena de doentes havia sucumbido na cidade. O médico disse a Grant que talvez se encontrassem à noite, pois ia visitar Cotard. Tem razão, respondeu Grant. Isso vai fazer-lhe bem, pois eu o acho mudado. Como? Tornou-se gentil. E não era gentil antes? Grant hesitou. Não podia dizer que Cotard fosse indelicado, a expressão não seria correta. Era um homem fechado e silencioso, com o jeito de um javali. O seu quarto, um restaurante modesto e saídas bastante misteriosas em toda a vida de Cotard. Oficialmente era representante de vinhos e de licores. Uma vez ou outra recebia a visita de 2 ou 3 homens que deviam ser clientes. Às vezes à noite ia ao cinema que ficava em frente à casa. O empregado municipal chegara a notar que Cotard preferia os filmes de gangsters. Em todas as ocasiões o representante de vinhos mantinha-se solitário e desconfiado. Tudo isso, segundo Grant, mudara muito. Não sei como dizê-lo, mas tenho a impressão de que procura reconciliar-se com as pessoas, que quer todos do seu lado. Fala sempre comigo, convida-me para sair com ele e nem sempre consigo recusar. Aliás, ele me interessa e, enfim, salvei-lhe a vida. Desde a tentativa de suicídio, Cotard nunca mais recebera visitas. Nas ruas, nas casas dos fornecedores, procurava conquistar todas as simpatias.
Nunca empregara tanta suavidade ao falar com os merceeiros, tanto interesse em escutar a vendedora de tabaco. Esta vendedora de tabaco, observou Grant, é uma verdadeira víbora. Disse isso a Cottard, mas ele respondeu-me que eu estava enganado e que ela tinha o seu lado bom. Era preciso saber descobri-lo. Por 2 ou 3 vezes, finalmente, Cottard tinha levado Grant aos restaurantes e bares luxuosos da cidade. Tinha, com efeito, começado a frequentá-los. A gente sente-se bem nesses lugares, dizia ele, e depois a companhia é boa. Grant tinha observado as atenções especiais que os empregados dispensavam ao representante de vinhos e compreendeu a razão quando viu as gorjetas excessivas que ele deixava. Cottard parecia muito sensível às amabilidades que recebia em troca. Num dia em que um maître d'hôtel o acompanhara e ajudara a vestir o sobretudo, Cottard dissera a Grant: "É bom sujeito, pode perguntar a ele." Perguntar o quê? Cottard hesitara. Bem, perguntar se eu sou uma pessoa. Aliás, tinha um humor variável. Num dia em que o merceeiro se mostrara menos amável, voltara para casa em estado de furor desmedido. Passou para o lado dos outros, esse crápula, repetia. Que outros? Todos os outros. Grant chegara a assistir a uma cena curiosa com a vendedora de tabaco. No meio de uma conversa animada, ela falara de uma prisão recente que alvoroçava Argel. Tratava-se de um jovem que matara um árabe numa praia. Se metessem toda essa corja na prisão, dissera a vendedora, as pessoas honestas poderiam respirar. Mas fora forçada a interromper-se diante da agitação de Cottard, que se precipitara para fora da tabacaria sem uma palavra de desculpa. Grant e a empregada boquiabertos viram-no fugir. Mais tarde, Grant também devia apontar a Riet outras modificações no caráter de Cottard. Este sempre tivera opiniões muito liberais. Sua frase favorita: "Os grandes sempre comem os pequenos", provava-o bem. No entanto, há algum tempo já não comprava senão o jornal conservador de Oran e era impossível não acreditar que ele até se dava ao trabalho de ostentar, de certa forma, sua leitura nos lugares públicos. Da mesma forma, alguns dias depois de se ter levantado, pedira a Grant que ia ao correio para lhe fazer o favor de expedir um vale postal de 100 francos que enviava mensalmente a uma irmã. Porém, no momento em que Grant saía, pedira-lhe: "Mande-lhe 200, será uma boa surpresa. Minha irmã acha que nunca penso nela, mas a verdade é que a estimo muito." Finalmente tivera com Grant uma curiosa conversa. Este fora obrigado a responder às perguntas de Cottard, intrigado pelo trabalho a que Grant se entregava todas as noites. "Bem", dissera Cottard, "você está escrevendo um livro. Como queira, mas é mais complicado do que isso." "Ah", exclamara Cottard, "gostaria de fazer o mesmo." Grant mostrara-se surpreendido e Cottard balbuciara que ser artista devia resolver muitas coisas. "Por quê?", perguntara Grant. "Ora, porque um artista tem mais direitos que as outras pessoas, todos sabem disso. Perdoam-lhe mais coisas." "Vamos", disse Riet a Grant na manhã dos cartazes, "a história dos ratos virou-lhe a cabeça. Ou então tem medo da febre." "Não acho, doutor", respondeu Grant, "se quer a minha opinião." O carro da desratização passou por baixo da janela com um grande ruído do cano de descarga. Riet calou-se até que fosse possível fazer-se ouvir e pediu distraidamente a opinião do funcionário municipal. Este olhava-o com gravidade. "É um homem", disse, "que tem qualquer coisa na consciência." O médico deu de ombros. Como dizia o comissário, tinha mais o que fazer. À tarde, Riet teve uma reunião com Castel. O soro ainda não tinha chegado. "De resto", perguntou Riet, "será útil? Esse bacilo é estranho." "Oh", respondeu Castel, "não concordo. Estes animais têm sempre um ar de originalidade, mas no fundo é a mesma coisa. Você pelo menos assim o supõe. Na realidade nada sabemos." "Claro que suponho, mas não sou só eu, a suposição é geral." Durante o dia, o médico sentiu aumentar a pequena vertigem que o atacava cada vez que pensava na peste. Finalmente reconheceu que tinha medo. Entrou por 2 vezes em bares cheios de gente. Também ele, como Cottard, sentia necessidade de calor humano. Riet achava aquilo idiota, mas isso ajudou a lembrar-se de que prometera uma visita ao representante de vinhos. À noite, o médico encontrou Cottard diante da mesa da sala de jantar. Quando entrou, via-se em cima da mesa um romance policial aberto. Mas a tarde já estava adiantada e devia ser difícil ler na obscuridade nascente.
Era mais provável que Cottard, um minuto antes, estivesse sentado na penumbra pensando. Rie perguntou-lhe como ia. Cottard, sentando-se, resmungou que ia bem e que iria ainda melhor se pudesse ter a certeza de que ninguém se ocupava dele. Rie observou que não se podia ficar sempre só. Oh, não é isso, mas falo das pessoas que se ocupam em nos trazer problemas.